O Entre 10 está de volta, hoje falando sobre poluição sonora. Conversando com a gente sobre o assunto, o vereador Guilherme Sampaio, do PT, autor da Lei do Paredão, e o promotor de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano do Ministério Público do Ceará, José Filho. Também está com a gente o cantor Paulo Renato. Doutor José Filho, há denúncias que a Selma não atende os telefones. O que o senhor diz dessas denúncias? O vereador Guilherme Sampaio, ele já destramou parcialmente aqui um dos problemas que o município de Fortaleza ainda enfrenta, que é a carência de recursos humanos, né, de fiscais suficientes, porque esse problema não só de poluição sonora, a Selma, ela é incumbida de todas as outras poluições, né, a poluição visual na nossa cidade, a poluição hídrica, a poluição de solo. E para agir com o poder de polícia administrativa, ela necessitava e necessita de um número de fiscais bastante grande, mas o município não tem correspondido ainda a esse número de fiscais necessários. Agora, na realidade, sobre o problema do telefone, eu acredito que deve ser por conta de muitas denúncias, porque denúncia ele recebe demais. E São vocês sabem... 3.970 denúncias. Pois é. Mas o senhor Olavo, o que eu posso lhe afirmar é que existe uma regra, né, nas telecomunicações, que às vezes a pessoa está no telefone convencional falando, se alguém ligar, ele dá como se tivesse desocupado. Ele fica chamando, né, dando sinal lá, e a Selma está pegando. Os aparelhos celulares? Mas na realidade a gente tem que... A gente não pode, né? eu tenho medo de cometer uma injustiça, porque o Ministério Público tem fiscalizado em loco, para saber se a Selma... Nós já andamos fazendo visitas, dando incertas, e quando se chega lá, está lá a pessoa para atender telefone, a gente vê atendendo telefone. Então a gente não pode julgar e direcionar logo diretamente, mas eu digo que com o tempo, com o número de fiscais aumentados, o Ministério Público então vai ter a liberdade de cobrar, né, da Selma uma maior eficácia nos atendimentos que os cidadãos fazem diariamente por conta da poluição sonora. Em relação a isso, Olavo, o que eu acho que precisa ser reimplantado no município de Fortaleza é o Disque Silêncio, que é um telefone de conhecimento público divulgado para essa finalidade exclusiva, para denúncias de combate à poluição sonora. Hoje, nós temos os telefones normais da Selma, que estão disponíveis para quaisquer denúncias, mas não temos uma estrutura montada para o Disque Silêncio. Quer dizer que o Disque Silêncio iria favorecer justamente um atendimento mais proativo. Esse vácuo que a Selma está deixando, o Disque Silêncio ia complementar. Um tipo de complemento? Na Câmara, eu sou o líder da oposição, então para mim é muito cômodo fazer crítica ao governo, mas eu quero ser justo. Eu acho que a Selma tem se esforçado, inclusive, de aperfeiçoar o combate à poluição sonora. No entanto, eu acho que essa medida é necessária. A implantação do Disque Silêncio significa implantar uma estrutura de atendimento de ligações, que isso requer um número maior de fiscais, uma estrutura de software, de suporte para isso, de integração com a polícia, porque não adianta o fiscal ir sozinho. Então, requer um planejamento de uma estrutura de atendimento rápido. E isso pode ser feito, às vezes, com a integração melhor com as outras forças de segurança. Está aí o 190. Esse é telefone que todo mundo sabe. Se o 190 estiver articulado com a fiscalização, basta o Ronda do Quarteirão cumprir aquilo que a lei do Paredão autoriza. E aí são alguns instrumentos jurídicos que precisam ser feitos. É boa vontade política mesmo, entre a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Meio Ambiente. Porque se o Ronda do Quarteirão apreender o equipamento, já vai 80% das reclamações, pelo menos em relação ao paredão de som, eles já vão ser dirimidas. Só para concluir, hoje em dia a apreensão, que era um gargalo, doutor, antigamente, porque era um equipamento grande, como é que eu vou apreender o paredão de som, rebocar, etc. Hoje em dia ela é muito simples, porque a apreensão pode ser feita apenas da capa, da frente do toca-fita, do toca-discos do carro. Então você leva aquilo... Ali acabou. Já acaba. O cara já está, não precisa rebocar nada, é muito simples. Então falta uma decisão política de priorizar esta parceria, resolver as pendências jurídicas, já que a apreensão será feita dessa forma. De que maneira se assegura o transporte, a guarda do bem ao órgão ambiental,
como é que é este procedimento operacional para ele ter segurança jurídica. Então, às vezes, uma integração entre as diversas forças faria um efeito mais rápido até do que você ter mais fiscais no município. E, sobretudo, o retorno do Disque Silêncio, ou, através dessa integração, consagrar mesmo o 190, que é o que eu acho que é mais eficaz, para atender denúncia de combate à poluição sonora. Eu gostaria que eu assista razão ao vereador Guilherme Sampaio sobre o problema da reimplantação novamente do Disque Silêncio, né? Que eu não sei nem se funcionava na época que dizia que existia. Agora, a bem da verdade, o vereador Guilherme Sampaio foi muito feliz aí em dizer que o 190 poderia resolver 60% da problemática de poluição sonora aqui na capital. Como? E os 40%? Os 40% a Selma se incumbiria. Ela incumbiria-se com os fiscais. Como? Porque sobre o problema de apreensão, eu sempre defendo que no direito só não tem jeito para a morte. No direito só não tem jeito para a morte, mas tudo tem uma saída para o direito. E juridicamente falando, embasado na própria norma, nós podemos dizer que digamos, uma equipe do Ronda do Quarteirão, geralmente os policiais militares dizem que não fazem apreensão do instrumento porque falta elementos para o flagrante. Ora, no caso de uma contravenção penal, não precisa ser produzida prova pericial. A simples prova testemunhal é suficiente para a lavratura de um TCO pela contravenção penal do artigo 42, inciso 3º. Então, ele apreenderia o som, encaminharia até a delegacia de plantão e os próprios policiais, a equipe de policiais, um seria condutor e os demais seriam testemunhas. Porque muita gente diz, e a polícia pode ser testemunha também, condutor e testemunha? Pode, claro que pode, porque é um cidadão como outro qualquer. O policial está agindo com o seu poder discricionário, né, de polícia. Promotor José Filho, isso não será falta de conhecimento aí deles, policiais, né? Que não tem aquela devida instrução, exato, tá como instrução. Deve agir em determinados casos? Está faltando instrução e muita, porque na realidade, e essa instrução eu defendo que deve ser dada lá na raiz, lá na Academia Estadual de Segurança Pública. Hoje o diretor de lá, o Coronel Acai, ele está renovando, está fazendo uma inovação a respeito dessas orientações, porque tem muita coisa que a polícia deve ser orientada para resolver, porque fica emperrada e a sociedade prejudicada, né? Mas nós temos a certeza de que se houver uma parceria leal entre município de Fortaleza e Secretaria de Segurança Pública, o assunto de poluição sonora seria resolvido pelo menos em 75% da nossa capital. Eu acredito que, inclusive, esse problema é um problema, inclusive, nacional. E um problema complexo, porque faz leis, são votadas, leis, por sinal, muito bem feitas, como a do nosso ilustre vereador Guilherme Sampaio, mas não são cumpridas. Perfeito. Não são cumpridas em sua totalidade. Existe sempre um pouquinho, né? A gente deixa a desejar. Agora, nesse aspecto da aplicabilidade da lei, vou me referir de novo ao paredão, eu acho que vale a pena a gente insistir nesse assunto, porque ele está muito fácil de ser solucionado. Isso porque o Ronda já é acionado e já vai aos locais de ocorrência. Então, em geral, quando você tem uma comunidade incomodada com paredão de som, a primeira coisa que ela faz é ligar para o Ronda do Quarteirão ou para o 190. E a viatura vai. Justiça seja feita, a viatura vai. Às vezes há os atrasos, mas vai. Só que chega lá, pede para o cidadão baixar o som. O cidadão baixa o som, a viatura vai embora, 10 minutos depois ele aumenta. De novo. Então o que é que falta? Já tem a corporação disponível, já tem a viatura, ela já vai ao local, falta aplicar a lei. O flagrante, vereador, claro. O flagrante em si já autoriza a apreensão, ele levando, ele apreendendo, levando a pessoa, conduzindo, está em flagrante. A gente está muito perto de ter uma eficácia próxima de 100%, pelo menos no que diz respeito ao paredão, tem outras causas de poluição sonora. Se essa parceria, especialmente do Ronda, a gente pode incluir a MC, a gente pode incluir a Guarda Municipal, tudo isso a lei autoriza e prevê. A Polícia Militar Ambiental. A Polícia Militar. Mas especialmente essa parceria do Ronda, se funcionar, nós teríamos um grau de eficácia da lei muito maior do que ela já tem. Eu volto a dizer, ela cumpriu bem a expectativa, aumentou a apreensão, diminuiu a poluição sonora para o paredão, mas ela pode ter um grau de eficácia ainda maior. Porque o Ronda e a MC fortalecem cada vez mais a fiscalização. Principalmente o Ronda, a turma que fica rodando e vendo tudo isso aí que está ocorrendo nessa cidade. E agora eu converso com o Paulo Renato.
quais os planos para 2014? Tanta coisa boa, sabe? 2014 eu comemoro os meus 20 anos de trabalho, sabe? É onde eu pretendo reunir amigos, pretendo gravar um DVD e em seguida um CD, juntamente no mesmo projeto, para comemorar esses meus 20 anos de carreira, né? De trajetória, que já vem por aí mais 20 anos. Vamos de música, Paulo Renato. Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. Quem me dera, meu bem, eu poder outra vez te abraçar e matar para sempre a tristeza do meu coração. Esqueça que já fiz você chorar. Esqueça tudo e volte para mim. Eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim. Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. Quem me dera, meu bem, eu poder outra vez te abraçar e matar para sempre a tristeza do meu coração. Esqueça que já fiz você chorar. Esqueça tudo e volte para mim. Eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim. Esqueça que já fiz você chorar. Esqueça tudo e volte para mim. Eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim. Que um dia essa tristeza tenha fim. O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo. Vamos curtir um pouquinho mais de Paulo Renato. Vamos lá. Tanto tempo longe de você, quero ao menos lhe falar. A distância não vai impedir meu amor de lhe encontrar. Cartas já não adiantam mais, quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Oh, oh, oh.
não sei por quanto tempo eu tenho ainda que esperar. Quantas vezes eu até chorei, pois não pude suportar. Para mim não adianta tantas coisas sem você, e então me desespero. Por favor, meu bem, eu quero sem demora lhe falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas um dia que eu puder lhe encontrar, eu quero contar o quanto sofri por todo este tempo que eu quis lhe falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, oh, 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 oh. Eu te amo, eu te amo.